Sim. Agora vamos falar sobre o comportamento, Vanessa. Nos últimos anos, as doenças mentais tiveram um aumento considerável. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. São cerca de 18,6 milhões de brasileiros ansiosos. Muita gente, né, Vanessa? Muita. E olha só, para a gente conversar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o psicanalista René Dentes. Bom dia, René. Bom dia, Tiago. Bom dia, Vanessa. René. Bom dia aos nossos queridos telespectadores, TV Horizonte. Prazer estar aqui novamente. Prazer é todo René, nosso. dados assustadores, né? Sem dúvida, Tiago. Nós vivemos uma época de muita ansiedade, porque muito acelerada, né? Há muito mais espacialidade, ou seja, nós estamos preenchendo todos os vazios da nossa existência, do que temporalidade, porque temporalidade precisa de espera, de vazio, né? Então, por isso, na nossa época, os transtornos estão caminhando mais para esse lado de falta de concentração, ansiedade, o que leva à depressão também, porque o nosso desejo fica muito solto, muito desfocado e não temos mais aonde nos apegar. E, René, a gente viu aí, né, Tiago bem disse, que o Brasil ele ocupa ali as primeiras posições, né, dos países mais ansiosos, né, onde as pessoas estão com mais ansiedade no mundo. A que se deve essa ansiedade de nós brasileiros? Eu vejo que o Brasil, nas últimas décadas, ele deixou de ser um país rural, passou a ser um país muito urbano, né? E há um aumento progressivo dessa urbaneidade no Brasil. E, num certo sentido, é isso que explica um pouco os índices tão elevados, né? Também o acesso mais à internet, o acesso a smartphones. Quer dizer, o Brasil está cada vez mais conectado, sobretudo a juventude, então a gente presencia mais ansiedade nessas camadas. Eu vejo que o Brasil também é um país, que há pouco tempo estava vendo essa pesquisa, em relação ao Instagram, está no segundo lugar do mundo, também nas redes sociais mais ligadas a imagens do que a escritas, né? Então, realmente, eu acho que é aí o caminho de explicação. René, a gente falando sobre os transtornos de ontem e hoje a gente vê que a ansiedade, depressão está muito grande. Se a gente for pegar um paralelo com o passado, qual que é a evolução e por que teve essa mudança? Você acha que as pessoas elas estão sofrendo mais ou está tendo mais diagnóstico? Então, olha, tem várias coisas aí, Tiago, mas uma que é importante a gente ressaltar, por exemplo, Freud, né, pai da psicanálise, na época dele, se a gente pensar nos seus escritos final do século XIX, né, até mais ou menos 1890, até 1939, ano que ele falece, nesse período, início do século XX, nós temos mais diagnosticados transtornos de neurose e de obsessão. Então, você tem uma situação assim, em que a pessoa ela tem repressões, principalmente no campo moral, da sexualidade e tal, e essas repressões elas aparecem como sintomas de outras formas, né? Então, pessoas que manifestam elementos corporais, manias, fobias, né, são os mais constantes. Hoje nós verificamos que, além desses, ainda existem, mas o foco maior é realmente a questão da atenção. Se a gente fizer um recorte aí das crianças e adolescentes, nunca tivemos tantos casos de transtorno de déficit de atenção, de ansiedade, compulsivo, né? Então, por quê? Porque é o nosso tempo muito acelerado, muito virtualizado. Então, de certa maneira, a configuração da nossa sociedade hoje é uma configuração de menos contato humano e mais contato virtual. As famílias estão menores, os filhos estão mais com os seus aparelhos eletrônicos e mais contato com realidade não mundana, não concreta. E por isso o déficit de atenção tem aparecido mais. Mas eu acho que tem outras coisas aí que vale a pena mais para frente a gente comentar. Na semana passada a gente falou, né, sobre esse novo mundo onde as notícias chegam para a gente de uma forma muito rápida, né? A gente tem acesso aí a todas as informações do mundo na palma da nossa mão e isso ajuda muito, né? Essa busca incessante de informação e acaba que gera uma ansiedade além do normal, né? Exatamente, Vanessa. Você sabe que na Coreia do Sul, que é um país que passou por esse
essa mudança muito radical também, mais do que no Brasil, que era um país que há 30 anos atrás era agrário completamente, e com um investimento em educação muito pesado, né, deixou de ser um país, né, agrário, passou a ser um país urbano, referência em várias empresas de tecnologias do mundo, né? Mas lá a ansiedade, o nível de conexão é tão maior, né, que talvez nós cheguemos a esse ponto ainda, que foi diagnosticado um transtorno, que é o transtorno da paralisia da informação. O que é isso? A pessoa, ela lê uma notícia e ela não consegue entender o que ela está lendo, porque a mente dela está tão recheada de outras notícias que ela associa ao anterior. A memória fica meio que paralisada em alguns momentos. Você vai tendo um bombardeamento de notícias, de informações, chega um momento que você não dá conta do novo. Você não consegue processar, Exatamente. Né? Parece que você está lendo o que você leu há um tempo atrás, há alguns minutos atrás, mas não é novo. Mas você não associa como novo. Então, repara que realmente, assim, a nossa mente tem alguns limites. Nós não podemos saber de tudo o tempo todo, assim, né? Ninguém consegue. Então, há efeitos realmente muito danosos à nossa saúde mental. A gente fala sobre esses efeitos, né, Vanessa? A gente começou, né, o bloco falando sobre os dados da população que está doente. Mas hoje em dia o Brasil não é um país que dá tanto apoio a essas pessoas, né? Ainda você conseguir um psicólogo, uma terapia de forma gratuita é muito difícil. Como que você vê esse cenário e o que você acha que deve ser feito para melhorar também para a saúde das pessoas? Porque os mais pobres também estão sofrendo muito com esses transtornos psicológicos. Sem dúvida, Tiago, é um problema sério, né? Eu vejo, por exemplo, a própria Arquidiocese com a PUC Minas tem um trabalho aí de uma clínica ligado à Faculdade de Psicologia, né, lá no São Gabriel, que é gratuito. Você tem algumas universidades que fazem esse trabalho, você tem a figura dos CAPs, né, que fazem esse trabalho de assistência psicossocial gratuitamente, mas ainda é muito pouco, porque o transtorno mental, ele ainda é pouco diagnosticado e pouca gente procura ajuda. Tem aumentado isso. Hoje eu vejo, por exemplo, os pais, em relação aos seus filhos, quando ele tem alguma questão, por exemplo, depressão, ou ele se isola, mudou o comportamento, ao invés do pai brigar com o filho e achar que é frescura, né, e falar coisas gerais que só prejudicam, falar, sai dessa, você vai, eu não tinha o que você tem, você vai melhorar. Não, os pais estão tendo mais consciência hoje. Estão percebendo que tem que procurar ajuda e procuram ajuda, né? Esse movimento está acontecendo nas famílias, mas ainda é pouco na população adulta, né? Sobretudo entre homens. Então é preciso que realmente as pessoas entendam que a saúde mental ela tem que ser tratada e pode melhorar. Ninguém precisa chegar a uma depressão profunda, ninguém precisa tirar a própria vida, né? Nada disso. Ainda no Setembro Amarelo vale a pena a gente falar, né? Quer dizer, o suicídio pode ser evitado. A gente não tem que ter culpa quando alguém próximo tira a vida, mas que pode ser evitado, pode, né? Então, a gente tem que sempre enfatizar que a procura pela saúde mental precisa estar em primeiro lugar. E daí a importância, Renê, da família e dos amigos também, de observarem, né? Às vezes a pessoa não consegue se ver na situação de procurar ajuda, acha que não, está tudo sob controle, mas quem está ali ao redor, de olhar com mais carinho para essa pessoa e até incentivá-la mesmo a buscar ajuda. Sim, e pela experiência clínica, Vanessa, eu percebo o seguinte, as pessoas vêm procurar ajuda quando algum amigo já fez o processo clínico, psicólogo, psicanalista e tal, e de repente vê que melhorou, né? O exemplo é o melhor caminho. Quando fala, olha, eu consegui melhorar, hoje eu estou bem, e a pessoa vê, então tá certo, então eu vou procurar. A gente tem que tirar do vocabulário aquelas ideias assim, não, você tem que divertir mais, tem que sair mais, não é assim. Não é só ter mais amigos que vai melhorar a saúde mental. Tem que realmente procurar ajuda especializada, mas é muito mais fácil que a pessoa, vendo que o outro melhorou, ela procure. Isso é muito interessante. Agora, tem uma questão que eu queria abordar, que é o seguinte, as escolas têm um papel muito fundamental nisso, né? E hoje eu vejo que muitas escolas, os profissionais, coordenadores pedagógicos, pedagogos, estão mais conscientes dessa questão mental, né? Estão tendo mais conhecimento, mais treinamento. Mas é preciso mudar método. Eu vejo que, por exemplo, essa questão de diagnóstico de TDAH, né, o transtorno de ansiedade e déficit cognitivo, muitas vezes é mal dado, muitas vezes é supervalorizado, né? A criança não se adaptou a uma realidade ali da escola
uma metodologia, já chama os pais e diz, olha, você tem que fazer um teste, e os testes às vezes são arcaicos, eles são assim desatualizados, e de repente o pai não sabe para onde ir. E no fundo, é a escola que precisa mudar a metodologia. Então, quando a gente fala o que é preciso fazer, é preciso que as pessoas tenham consciência, mas as instituições também. As instituições precisam olhar aquele aluno, por exemplo, a escola, né, como de forma individualizada, né, não um método geral. Eu vi, assim, por exemplo, muitos alunos, pacientes, crianças ou adolescentes, que eles tinham habilidades fantásticas em jogos, né, jogos sofisticados, porque games hoje são mais sofisticados que há 20 anos atrás, né? E eles conseguiam, por exemplo, criar mundos lá no Minecraft, que é um jogo também muito famoso, e de repente matemática não vai bem, porque ele não interessa em nada, porque a aula é muito dada a partir de uma metodologia arcaica, sem muitos jogos, sem muito lúdico e tal, ele não tem interesse. Então não existe déficit de atenção só para uma matéria, né? Então isso tem que ser dito. Às vezes os métodos, os diagnósticos são quase iguais de aluno para outro, profissionais que não se atualizam, então é preciso estar atento a isso. Todos têm que fazer a sua parte, né? As escolas, as instituições precisam mudar, entender que nós mudamos de século, estamos em outro mundo, né? Renê, já caminhando para o final da nossa entrevista, eu gostaria que você falasse, né? Você falou sobre diagnóstico. Eu gostaria que você então pontuasse como que a pessoa pode perceber que ela está com algum transtorno, que ela precisa procurar ajuda e como procurar a quem possa ajudá-la. Então, Tiago, uma questão muito importante que todos precisam entender é o seguinte: quando a gente faz um ato, realiza um ato muito repetitivo e esse ato, ele em geral é negativo, ou quando a gente nem percebe que é muito negativo, mas a gente quer parar e não consegue, ou seja, quando a gente perde a nossa liberdade, né, a nossa autonomia, é porque aquilo ali pode ser um sintoma, uma compulsão alimentar. Uma coisa é comer quando eu estou com vontade e eu quero comer. Outra coisa é eu não conseguir. Então a pessoa fala assim, tem algumas falas muito simbólicas, né? Que a gente fala significantes, comer até morrer. Isso é um sintoma. Isso não é saudável. E a pessoa não consegue sair. Não adianta a outra falar assim, não, você consegue, força de vontade. Às vezes tem as melhores dietas, mas a questão é mental. Então, é preciso aí sim procurar ajuda. Procura algum amigo, algum conhecido que fez um tratamento psicológico, psicanalítico e que deu certo. Esse é o melhor caminho. A indicação a partir do exemplo. Olha, eu melhorei, então vai lá, eu vou te passar a minha pessoa para você procurar. Se não tiver condições, procure os meios, universidades que fazem esse trabalho, né? Ou meios aí da cidade, né? Públicos que também existem. O importante é procurar ajuda, né? Exatamente, porque com certeza. Tem ajuda. E é um lugar próprio, né? Não é uma questão assim, muitas vezes a gente confunde, né? Existe a espiritualidade que ajuda em N coisas na vida, é importantíssima a dimensão, mas existe o psíquico. Então, não é questão só de falta de oração, falta de fé, não. Muitas vezes tem situações de traumas do passado que a pessoa está presa e ela precisa, sim, de ajuda nesse sentido. Felizmente, hoje, por exemplo, na Arquidiocese de Belo Horizonte, eu conheço vários padres, tenho muitos amigos, e muitos deles, por causa da formação muito sólida, eles entendem isso. E quando o fiel chega para uma confissão, muitos têm dito assim, olha, o problema não é pecado, mas o problema é culpa, é transtorno psíquico, então eu indico para alguma pessoa, né? Isso é muito importante, que a gente tenha essa consciência também. Renê, é assunto muito importante, que rende muito bate-papo, mas quem quiser continuar, né, falando sobre esse assunto pode seguir também nas redes sociais, né, Renê? Claro, é sempre um prazer enorme, Tiago, Vanessa, e os nossos queridos telespectadores, que alguém entre em contato, né, eu receba lá uma mensagem e responderei com muito prazer e podem contar comigo sempre. A minha rede social principal é o Instagram, é @dentesrenê, dentes com TZ. Obrigado, viu, Obrigada, Renê, pela sua Renê. participação. E semana que vem você volta com a gente. Com né? certeza, estarei aqui. Um grande abraço a todos. Obrigado, Obrigada. Renê.